todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a pessoa da doutora Patrícia Kepperman, o honroso convite para participar desse evento da ENADEB, a escola recém-inaugurada, vamos dizer assim, da Defensoria Pública, e cumprimentar todos os colegas do Estado do Tocantins, na pessoa do Dr. Fábio, do Fábio, que nos receberam de forma calorosa, gentilmente, né? E é uma honra estar aqui no Estado do Tocantins, estado que não conhecia ainda. Estou tendo o prazer de conhecê-lo e veio à mente, me ocorreu uma questão interessante. Defensoria Pública, antes de mais nada, é garantir direitos, garantir cidadania, é garantir um lugar ao sol aos cidadãos, aos assistidos especialmente. E nada melhor do que o Estado do Tocantins, que tem o sol na sua bandeira, para aquecer esse sentimento nos nossos corações de defensores públicos, encarregados constitucionalmente de conferirmos esse direito e esse calor humano a todos os nossos assistidos. O tema da palestra de hoje, a atuação da defensoria perante os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, ele também traz um enfoque de princípio de unidade institucional que a defensoria precisa consolidar como princípio institucional, e o papel da Escola Nacional de Defensores Públicos é fundamental nesse aspecto, para que a gente possa criar teses jurídicas, para que nós possamos criar um posicionamento institucional frente às demais instituições do sistema de justiça especificamente, em que teremos uma unidade de atuação defendendo posicionamentos institucionais que vão se projetar e vão se transformar em efetivos direitos assegurados aos nossos assistidos. Esse material que principal, senhores, ele não é inédito, ele já foi, de certa forma, trabalhado na oportunidade em que tive de fazer uma palestra no Congresso Nacional de Defensores Públicos, ocorrido no final do ano passado em Vitória, Espírito Santo, onde ali também trabalhamos algumas questões de interesse muito direto para quem atua diretamente no seu campo de atribuições, que seria essa questão da defensoria. Naquela oportunidade, nós trabalhamos especificamente o assunto do habeas corpus, mas hoje aqui eu pretendo estender um pouco mais a atuação, discutir um pouco mais a atuação não só no habeas corpus, mas em outros segmentos, né? Inclusive nos segmentos de natureza civil, família e outras questões de abrangência da defensoria, ficando especificamente na questão criminal. Aproveito para fazer um parênteses, quero fazer um agradecimento especial aqui ao colega defensor Arilson, lá do Piauí, que gentilmente me cedeu o horário para a realização da palestra. A minha estava marcada para as 14 horas, mas decorrência do horário de novo, o colega Arilson me permitiu fazer essa palestra. Vou procurar me ater ao horário que me foi estabelecido, de 30 minutos, para a explanação, e os próximos 30 minutos seguintes para os debates que vão enriquecer ainda mais o tempo. Vou tomar a liberdade aqui de deixar o público aqui, para a gente ter mais entrosamento, a gente poder conversar com mais tranquilidade sobre o assunto. Bom, então pedindo ao colega da assistência para nos passar o próximo slide, né? Adiante, por favor. A questão da atuação da Defensoria Pública perante os tribunais, na esfera criminal, ela tem um peso muito grande, principalmente para aqueles colegas que militam diuturnamente nas varas criminais, no sistema prisional, na lida diária, em razão do que eu venho chamando,
que é um processo de recrudescimento dos tribunais. Estamos em tempos eu diria assim, na era da pena, né, em que nunca se falou tanto em cadeia, né? O Brasil hoje ostenta, né, a triste situação de ter a terceira maior população carcerária do planeta, né, só perdendo nesse triste cenário para os Estados Unidos da América e para a China, que tem uma população muito maior, né, e em termos de proporcionalidade, eu diria que o Brasil hoje, se fôssemos verificar essa questão de relação entre número de habitantes e população carcerária, eu acho que nesse ranking estaríamos em primeiro lugar. Próximo, por favor. Nos últimos 5 anos, né, a nossa população carcerária, ela sofreu um aumento de quase 40%, chegando ao triste número, em junho de 2012, de 550 mil presos. Depois tivemos uma pequena redução para 495, isso até junho do ano passado. Eu, lamentavelmente, não tive tempo de atualizar junto ao portal do Ministério da Justiça, no Infopem Estatística, esses dados, mas pelo acompanhamento que eu faço, esses números têm se mantido, sendo que nós hoje temos um número de condenados e presos provisórios na casa dos 700 mil condenados, mas nem todos estão privados de sua liberdade. Mas enfim, a questão da população carcerária hoje está em torno desses números. Por favor, adiante. Pode passar? Bem, enquanto o colega passa para a gente esse gráfico, né, que o azul ali seria a média da população, sendo que a distribuição de população de presos provisórios, ela fica em torno aí de 40%, e a grande maioria é formada pela população masculina, são os homens que mais ocupam as nossas cadeias, né? Adiante, por favor. Bem, 44% então da nossa massa carcerária, né, é a média nacional. Em Minas Gerais nós temos a triste estatística de estarmos com 63% da população carcerária formada por presos provisórios. Aí perguntamos, né, fazer uma análise qualitativa dos dados. Cada estado tem as suas peculiaridades, mas em Minas a gente pode identificar que essa situação desproporcional, inversa, ou seja, o encarceramento provisório, ele está suplantando o próprio encarceramento decorrente de condenação, porque existe um posicionamento, uma cultura encarceradora por parte do Judiciário e do Ministério Mineiros, e sendo que muitas vezes o sujeito fica preso provisoriamente para que depois de julgado ele seja contemplado com medidas despenalizadoras. Então os números revelam um contrassenso que só mostra que essa cultura encarceradora precisa ser vencida, e nós é que temos que realizar esse trabalho, né, em todos os estados. Adiante, por favor. Pode passar. Bem, o dado mais significativo na minha visão, o dado que mais ofende os princípios que o próprio Estado Democrático de Direito brasileiro adotou como princípios fundantes da República Federativa, né, que é a dignidade da pessoa humana,
o combate à erradicação da pobreza, todos esses aspectos, né, eles se revelam perversos numa estatística como essa, em que a taxa de ocupação dos presídios, né, de 1,65 preso por vaga no Brasil, né, para cada vaga do sistema prisional, nós temos 1,65 preso ocupando, né? Então, se for 100 vagas, uma unidade prisional com 100 vagas, nós teríamos 165 presos naquele mesmo espaço, sendo que ela só não é pior do que a da Bolívia, que é a pior do mundo, com 1,66 presos por vaga. Aí os senhores verem o tamanho do desafio que nós temos a enfrentar, né? E essa situação, vamos passar adiante um pouco, por favor. Mostra que São Paulo, né, é o estado da federação com maior número de pessoas presas, seguidas por Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Vai adiante, por favor, né? Bom, o que tem ocorrido em relação a essa situação? O Brasil tem sido demandado nas cortes internacionais pelas sérias violações aos direitos humanos, né? Apenas uma curiosidade aqui, ontem à noite eu via na Globo News um programa em que os crimes cometidos durante a ditadura militar somente estão sendo revistos e estão sendo levados a julgamento por atuação das cortes internacionais, que não só no Brasil, como em todas os outros estados em que houve essas sérias violações aos direitos humanos, as cortes obrigaram aqueles estados soberanos e autônomos, mas de forma relativizada, a reverem suas leis de anistia, as suas anistias por conta da questão da violação de direitos humanos. No sistema prisional hoje, né, nós convivemos com a situação do Maranhão e de outros tantos estados que estão em situações precárias aí, sendo que nós teríamos essa possibilidade de discutir no plano internacional essas graves violações. E, na minha visão, a única instituição que está qualificada e que é a mais legitimada a discutir esse tema é a Defensoria Pública, porque não vejo nenhuma outra instituição que tenha esse interesse em tratar de um tema tão espinhoso, tão sensível. Adiante, por favor. E um dado interessante, senhores, que eu pude observar foi que essa questão do crescimento do número de presos no sistema prisional, ela foi posterior à edição da Lei 12.403, e eu bem me recordo que quando a lei foi sancionada, a mídia se antecipou a fazer uma série de matérias e reportagens chamando essa lei de a lei da impunidade. A impressão que me passava, senhores, era que no momento em que a lei passasse a viger, que entrasse em vigor, nós teríamos as hordas de presos saindo das cadeias, dos presídios, e tomando as ruas, e a população acuada, presa dentro de casa. Na verdade, o que nós vimos foi exatamente o contrário. E por que essa lei trouxe esse nefasto efeito contrário ao que foi pensado em termos de desencarcerização, despenalização? Enquanto nós tínhamos o sistema antigo, que tratava da questão da liberdade provisória, da fiança, dos institutos penais, quando se verificava a prisão de forma irregular, a primeira medida tomada pela defesa era pedido de liberdade provisória.
O juiz de primeira instância solicitava o parecer ministerial e a partir do parecer ele decidia pela liberdade provisória ou não. Tínhamos ali o primeiro filtro de atuação. Caso o juiz entendesse pelo indeferimento da liberdade provisória, desafiaria o recurso aos tribunais, que seria o habeas corpus. Né? Com a edição da lei, o que na prática nós passamos a observar? Assim que o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, naquele juízo prévio de formalidade, ele já, se entender que estariam presentes os motivos ensejadores da prisão provisória, o juiz convola a prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso significa que o juiz ali já vai se tornar autoridade coatora, o que vai desafiar o habeas corpus ao tribunal. Então ali queimamos uma etapa. E faço uma crítica a essa atuação, eu diria, autômata por parte do juiz, porque na verdade o juiz, ao ter que examinar e entender pela revogação ou relaxamento da prisão, ele está abdicando do seu poder, dever de atuar, por não ter aquele respaldo, muitas vezes, do órgão ministerial, opinando pela liberdade, ele não quer se comprometer. Então, o raciocínio, claro, olha, eu vou simplesmente converter em prisão preventiva, a defesa, se quiser, vai ao tribunal, o tribunal, se quiser, solta. Então, com isso, na prática, o que ocorreu foi isso, e então começou a haver uma explosão de prisões provisórias. Por isso que os números cresceram tanto. E essas prisões provisórias começaram então a desafiar os recursos aos tribunais. Primeiro aos tribunais de justiça e depois aos tribunais superiores. Tanto que chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2012. Nós tivemos, em maio de 2012, o ápice do número de prisões e os habeas corpus chegando até esses tribunais. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal me toma aquela decisão, com todas as vênias, foi péssima, né? De dizer que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ordinário. Na verdade, o Supremo, que na época da Constituinte de 88 esteve no Congresso Nacional para pedir mais competências, mais atribuições e, de certa forma, ser empoderado, o Supremo naquela época entendia que as suas atribuições meramente constitucionais seria pouco, precisava de mais para se empoderar como órgão do poder, como instância máxima do poder, e de fato o artigo 102 da Constituição foi recheado de uma série de atribuições. E agora, muitas dessas atribuições estão batendo as portas do Supremo, que são as demandas que estão chegando lá. Chegou num ponto que o Supremo e o próprio Superior Tribunal não conseguem atuar com a presteza jurisdicional que deveriam, começaram então a criar filtros para que as demandas chegassem até eles. E no caso do habeas corpus, surgiu então essa tese de que o habeas corpus não serve como sucedâneo dos recursos ordinários. Pois bem, o que eu sugiro aos senhores na sua atuação do dia a dia, sobretudo aqueles que têm atribuição de postular, de peticionar perante os tribunais, sejam os tribunais de segundo grau, sejam os tribunais superiores.
que não deixem de fazê-lo, que não deixem de provocar essas instâncias com os seus recursos. Aos tribunais de justiça, isso é fato, é óbvio, né? Todos os defensores têm atuado nesse sentido. Mas em relação aos tribunais superiores, o que a gente pôde observar foi que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha adotado essa postura no primeiro momento e que foi quase que imediatamente acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça e logo em seguida pelos tribunais estaduais, de tentar barrar o acesso àquelas instâncias, foi que na lida do dia a dia revelou-se que a maior parte das decisões que eram recorridas para aquelas instâncias eram decisões contrárias, muitas vezes, a súmulas do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, ou eram, então, decisões de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Não podendo ficar omisso a essas situações fáticas, o próprio Supremo Tribunal, então, teve que rever o seu posicionamento, não abandonando aquela posição inicialmente adotada de dizer que o habeas corpus era sucedâneo de recurso ordinário, mas passando a reconhecer de ofício aquela patente de ilegalidade. Daí, todos aqueles habeas corpus que chegam àquelas instâncias e ali de plano se revela uma situação de ilegalidade, uma situação de abuso de direito, os senhores ministros do STJ ou do Supremo, né, vêm com aquela fala padrão de que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso ordinário, mas de ofício reconheço a ilegalidade. Isso foi um alento para a nossa atuação em segunda instância, por conta da questão de se combater essas irregularidades que a gente diuturnamente convive com elas, né? A mentalidade do magistrado brasileiro, ela é muito voltada para a questão do formalismo, do positivismo, do cidadão ele ser culpado até que se prove o contrário. Então, a nossa atuação como defensores públicos, como instituição voltada para assegurar essa defesa intransigente, não da pessoa do assistido, não do fato, mas dos princípios que norteiam, né, esse Estado democrático de direito que nós queremos ser, nós ainda não somos, né? Ela tem que ser uma atuação de turnos e de formiguinha, trabalhando no dia a dia, mas para ir formando uma massa de decisões que dê corpo a aquelas teses jurídicas que a gente precisa consolidar, né? Um exemplo flagrante disso que eu estou comentando seria a questão do princípio da insignificância, do crime de bagatela, né? O princípio da insignificância vem sendo, foi reconhecido como uma tese jurídica de atipicidade material de conduta, embora, pasmem os senhores, até hoje, não sei nos outros estados, mas em Minas Gerais até hoje, tem desembargador que coloca no seu voto lá que o princípio da insignificância não foi acolhido pelo ordenamento jurídico. Eu não sei onde que essas pessoas, em que mundo que eles vivem, que não sabem que Constituição é principiológica, não é positiva. Mas, enfim, o princípio da insignificância foi acolhido
mas aquela visão patrimonialista, que é retrógrada, que é do passado, né, tem forçado o judiciário brasileiro a entender que naqueles casos em que haja reincidência, não precisa ser reincidência específica. Exemplo, crimes contra o patrimônio. O sujeito reiteradamente comete crimes, né? Mas não só em crimes contra o patrimônio, às vezes o sujeito tem um expediente, tem uma condenação por uso de drogas. Houve lá as medidas despenalizadoras da lei de drogas para o usuário, mas consta como uma condenação. E por conta disso, me vem lá falar, em razão da reincidência, não se aplica o princípio da insignificância, por não estar aqui incidindo o vetor do desvalor da conduta. Pois bem, nós começamos então a recorrer. O STJ inicialmente admitia tranquilamente a tese, né? Trancava a ação penal, mas depois o STJ começou a mudar a sua jurisprudência e não mais acolheu o princípio da insignificância em razão da reincidência. E esse posicionamento jurisprudencial, ele se pacificou. E no Supremo Tribunal Federal, nas duas turmas do Supremo, nós tínhamos inicialmente na segunda turma a ministra Carmen Lúcia, que também acolhia essa tese relativa à reincidência, mas que foi tomando corpo naquela segunda turma, e hoje ela é maioria na segunda turma, mas na primeira turma não. A primeira turma ainda admite o princípio da insignificância, mesmo em se tratando de réu reincidente. Pois bem, com a chegada do ministro Luiz Barroso, ele oxigenou essa questão, e foi muito bom para a Defensoria Pública. Por quê? Porque o ministro, ele suscitou a questão, levando o debate dessa questão para o pleno, para que o pleno do Supremo Tribunal pacifique essa questão. Ou seja, se o princípio da insignificância estaria comprometido pela questão da reincidência. E essa questão levantada pelo ministro Barroso, ela foi em decorrência dos recursos que as defensorias estaduais, notadamente a Defensoria Pública de Minas Gerais, porque o primeiro caso que foi suscitado lá do estado de Minas Gerais, a atuação da segunda instância lá, em conjunto com a Defensoria Pública da União. Ou seja, foi em decorrência de um recurso especial que fizemos ao STJ para debater essa questão, e o STJ, com a sua jurisprudência já pacificada, negou provimento ao recurso. A Defensoria da União, então, desafiou a questão por meio de habeas corpus no Supremo. E o ministro Barroso, que é o relator do habeas corpus, entendeu por bem que deveria ser afetada ao pleno essa discussão. Isso foi uma vitória para nós, porque as nossas teses são difíceis de serem acolhidas no Supremo, por conta dessa cultura mesmo que existe no país. Um outro aspecto interessante sobre a atuação da segunda instância, só para exemplificar, questão de execução penal, unificação de penas. O sujeito, ele é preso e responde todo o processo preso, mas os tribunais têm entendido que ele só teria direito a benefício, no caso de reincidência criminal, quando se fizesse a unificação de penas. Estamos trabalhando essas questões. Bom, fugindo um pouco da questão de natureza criminal, outro aspecto relevante para a Defensoria Pública
atuando em segundo grau ou mesmo nos tribunais superiores, tem sido a dificuldade de se vencer os filtros de admissibilidade recursal. Hoje, a maior dificuldade que aqueles que atuam em segunda instância têm enfrentado perante esses tribunais é fazer com que os recursos subam. Ou seja, no próprio juízo de admissibilidade prévia que é feito perante os tribunais de justiça, os desembargadores, as vice-presidências que se encarregam desse trabalho, tem causado um número muito grande de não admissão, não seguimento de recursos, dizendo que os recursos ou ofendem súmulas, especialmente súmulas números 7 e 83 do STJ. A 7 é a súmula que trata de questão de prova, segundo a qual o STJ entende que não cabe o recurso especial para a rediscussão de prova, leia-se de matéria fática, né? O recurso especial não é para isso, mas o tribunal reitera nessa súmula. A segunda súmula do STJ, que é a campeã da não admissão de recurso, é a número 83, que é uma súmula singela dizendo que não demonstrada o dissídio jurisprudencial ou pacificado o entendimento jurisprudencial no superior, não se admite o recurso. Isso é frustrante para quem atua, porque muitas vezes o colega faz um trabalho brilhante na primeira instância, o colega da segunda instância, se há uma divisão de tarefas nesse aspecto, porque muitas vezes o colega tem atribuição até o final. Mas enfim, ele faz todo aquele trabalho para ver o seu recurso morrer na praia, né? Não conseguir chegar até o superior. E nós agora estamos vivenciando uma situação e a atuação da ANADEB vai ser de crucial importância, com relação a um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, com amplo apoio do Superior Tribunal de Justiça, para se mudar a sistemática recursal e criar mais um filtro de admissibilidade, que seria a repercussão da matéria, mais ou menos nos moldes que é o pré-questionamento e a repercussão geral em relação aos recursos extraordinários no STF. Ou seja, do mesmo jeito que para a admissão do recurso extraordinário deve haver a manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto à questão da repercussão geral, o STJ reivindica para si também esse poder, esse critério de fazer esse filtro de processos, examinando essa questão da repercussão. Contamos nessa luta em glória com o apoio da OAB Federal, que é determinantemente contra essa inclusão de mais uma barreira ao acesso à justiça, claro, por questões óbvias de atuação profissional, mas que no caso da Defensoria Pública, se tivermos esse tipo de filtro, vai nos dificultar muito mais, né? Outras questões de natureza civil, de natureza das grandes questões sociais, né? Nós temos enfrentado, como por exemplo a ação civil pública, embora já esteja pacificada a questão da legitimidade ativa da Defensoria Pública para a ação civil pública, não é incomum que as defensorias ainda tenham que, nas suas contrarrazões recursais, muitas vezes, discutir essa preliminar da questão da legitimidade, né? Hoje, pela manhã, quando eu
estudei, me preparado aqui para o evento, eu tive a oportunidade de assistir pelo Bom Dia Tocantins a entrevista que o colega defensor público do Tocantins, doutor Arthur Pádua, né, concedeu àquele veículo de comunicação para discutir a questão da moradia, as invasões de casas populares, mas enfim, a questão da moradia. Em Minas Gerais também temos uma questão bastante tormentosa sobre esses movimentos sociais de moradia, a questão da criminalização das populações de rua, dos vulneráveis. Temos uma série de desafios para vencer, né? Mas com otimismo, com esse espírito de unidade institucional, para que as nossas teses possam ser, para que elas vinguem perante os tribunais. Acredito que a atuação da Escola Nacional de Defensoria tem um papel fundamental na difusão dessas teses, na troca de experiência, e por isso esses seminários são tão importantes serem feitos, para que a gente possa então evoluir nesse trabalho e criar esse espírito de unidade, criar teses nacionais, né, que sejam em prol dos nossos assistidos. E eu, bem mineiramente, eu costumo dizer o seguinte: quem não troca figurinha não completa o álbum. Por isso precisamos trocar figurinha, precisamos fazer seminário, a Escola Nacional precisa ser forte, atuante, precisa contar com o apoio de todos, né, para que a gente possa levar adiante esse trabalho, né, e esse bebê que acaba de nascer precise, né, crescer e ser cidadão de bem, né. Eu, fiel aqui ao horário, agradeço por hora as palavras, e se os colegas quiserem tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Vou passar aqui a palavra para a nossa colega Carolina para se manifestar. Meus parabéns pelas palavras, muitíssimo oportunas. Eu creio que a gente poderia falar dias a fio sobre o tema, a cada assunto que tu trazias, realmente eu imaginava milhões de ramificações que a gente poderia abordar, e especificamente sobre o tema dos tribunais. Eu creio que no tema criminal, ao meu sentido, eu acho muito frustrante, especificamente, o abandono da técnica jurídica pelos ministros e pelos desembargadores, e trago o tema da bagatela, do princípio da bagatela. Só esse tema que eles começaram bem anos atrás, me lembro, eu era funcionário do TRF, e eles traziam realmente a bagatela, né, aquele que a gente conhece, o desvalor e de repente eles se deram conta, acho que a sociedade, a mídia, que dizia: não, esses bandidos, olha só, roubam, estão na rua, e a gente, cidadão de bem, está aqui trabalhando, aquela história. E os desembargadores devem ter pensado assim: aí a gente não pode, a gente tem que dar um jeito, né? A gente não pode, o que a gente vai fazer? Aí retrocederam o direito penal do autor, né? O valor da conduta, não poder. Então fizeram aquela miscelânea, aquela porcaria, né, do raciocínio todo, e fizeram a meleca que a gente conhece hoje. Com relação à quantidade, aí a gente muda o assunto com relação à quantidade de processos nos tribunais. Eu imagino os ministros sentados pensando assim: meu Deus, essa quantidade não pode, não dá. Súmula 7, vamos lá. Não, isso aqui, matéria de fato, não podemos julgar a afasta. Não, isso aqui já foi decidido pela jurisprudência. E isso é frustrante para a gente, porque a gente estuda, a gente faz os seminários, e a gente argumenta, né, faz aqueles memoriais, o arrazoado, o recurso especial, chega lá, eles não leem, não olham. Só que a gente não pode desistir, não é? Eu acho que é isso, esse incentivo, a gente tem que trocar figurinha, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estudar, e a gente vai insistir, a gente vai alterar a jurisprudência, a gente vai voltar, né, a trazer aquela técnica bonita que a gente quer, e a gente quer ouvir vocês, o que vocês têm a acrescentar. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou alguma experiência concreta, alguma coisa que possa somar, ou ele esgotou realmente que é um tema.
Bem, meus amigos, certamente que não conseguimos esgotar o tema. O tema é impossível de ser esgotado, mas plantamos aqui a semente para reflexão, para debate, para a gente pensar em boas teses e uma atuação conjunta, essa troca de experiências que vai fazer com que a Defensoria, né, ela ocupe esse espaço que a ela é reservado. Do mesmo jeito que no plano político tem sido feito esse trabalho de formiguinha pelas associações estaduais, pela Associação Nacional, pelo Colégio de Defensores Gerais, né? No plano dos tribunais é a nossa atuação incansável, nossa atuação insistente mesmo, que vai fazendo com que se modifique a forma de pensar. Temos uma colega que quer fazer uma pergunta ou manifestação. Bom dia, meu nome é Franciana. Eu só queria fazer duas observações, assim, aquela questão da estatística das prisões e do quantitativo de pessoas por vaga, eu não sei atestar, mas pela experiência que a gente tem visto aqui, nós podemos afirmar que nós temos pelo menos 4 homens por vaga, no mínimo, né? O espaço, o metro quadrado utilizado para encarceramento aqui é desumano, e a gente, essa é uma luta, o déficit de vaga está imenso. A outra questão que eu queria observar é essa preocupação que desse fechar de portas dos tribunais superiores com o único meio capaz de garantir a liberdade de ir e vir, né? Imagino que isso não coaduna com a Constituição Federal, que é uma forma absolutamente equivocada de tentar minimizar o número de trabalho dos tribunais superiores. Eu dei uma acompanhada no IBC-CRIM e, se não me engano, de julho agora, e está havendo uma tendência, salvo engano de alguns, de tentar restaurar esse habeas corpus, o habeas corpus originário como substitutivo, sobretudo quando há a liberdade cerceada, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nesse fôlego e buscar essa luta ainda, porque não dá para conformar com o entendimento dos tribunais, né? Sobretudo focado no legalismo estrito e com metas, né? Hoje os tribunais estão pensando em metas e estão esquecendo que existe ser humano aqui embaixo, né? Então, era essas as observações que eu queria fazer. Só para comentar a questão, depois eu vou passar a palavra para o colega. Quando teve aquela reportagem do Fantástico, a última aí, do furto de galinhas, né? Que foi um caso, coincidentemente, lá de Minas Gerais também, tive a oportunidade de participar de um programa no TV Justiça, que é veiculado também pelo TV Justiça, onde se discutiu se seria papel do Supremo Tribunal Federal discutir furto de galinha. E naquela oportunidade eu me manifestei o seguinte, que historicamente o Instituto do Habeas Corpus faz parte do rol de competências do Supremo, desde 1824, tá, com a nossa primeira Constituição. Mas, enfim, o que o Supremo Tribunal Federal precisa rever em seus posicionamentos é ser mais constitucional e menos político, porque da forma como se está julgando essas questões massificadas sobre temas que, aos olhos da sociedade ou do próprio Supremo, sejam de menor importância, o que o Supremo tem adotado política criminal. Isso aqui eu vou aceitar, isso aqui eu não vou, né? Não, o Supremo tem que julgar constitucionalmente quais são os princípios constitucionais que incidem sobre aquelas questões, e a partir desses princípios uma decisão que
seja uniforme e que seja observada pelos tribunais inferiores para que estanque essa sangria que é causada, né? E não fazer política criminal, porque o que o Supremo está fazendo, com todas as vezes, é política criminal, não é julgar com princípios constitucionais. E não é justamente o furto de galinha, uma pessoa que está presa, exatamente, furto de galinha, que é absolutamente o olhar está errado, né? Está julgado a liberdade, o direito de liberdade de alguém, não a galinha. É exatamente isso. Se julgar a galinha, né? E eles têm o hábito de manter uma pessoa presa por furto. É isso que eu não consigo compreender. Eu trabalho em delegacia, eu faço plantão judiciário, eu vejo as pessoas diariamente presas. Eu não estou dizendo que isso deva ser aceito e que estão autorizados, então, a furtar desodorante, ou sabonete, ou margarina, ou chocolate, seja lá o que for, né? Presas, vão para o presídio central em Porto Alegre, onde são 5 por vaga, né? São 5 pessoas empilhadas, eles dormem no sarcófago, como eles chamam, né? Assim, empilhados, por furtar desodorante, chocolate, um pedaço de queijo, um salame, é uma coisa assim dos poucos. É incrível, tem que fazer o pedido de liberdade provisória, os delegados fazem flagrante, as pessoas vão para o presídio central. Deputado, não faço desculpa, eu sei que tinha na hora, era o senhor que sabe, o colega. Vossa Excelência tem prioridade. Chamou de velho, né? Você tá cá. É porque o senhor estava na frente na fila, né? Por sinal, eu sou velho e já sou aposentado. E quando eu defendi a lei do idoso, hoje eu fico preocupado que a lei do idoso é contra o idoso. Eu queria ser defensor público ainda na atividade, mas fui pego pela expulsória. Eu fui expulso da Defensoria Pública. Eu tenho mais de 10 anos de advogado e mais de 20 anos de Defensoria Pública. Trabalhei 18 anos no bico do papagaio. Então, nos meus trabalhos, nos meus recursos, eu trabalho somente com o direito constitucional, com os princípios gerais de direito, com a antropologia, com o direito consuetudinário, e assim eu tenho trabalhado, e na maioria das vezes eu consigo êxitos no tribunal de júri, nos meus recursos. Já que foi feita a opinião, eu bato mesmo de forte nas sentenças que são injustas, porque eu sou contra, eu vejo até ministro do Supremo dizer que eu acho que isso é isso. Para mim é um terror, porque no meu modesto entendimento, nós só achamos minérios brilhantes, diamantes, quando somos garimpeiros. Nós não somos garimpeiros de achar as coisas. Nós somos operadores do direito para a interpretação. E a interpretação, ela não é literal, ela é sistêmica, ela é científica de tal forma que todas as ciências são colocadas no debate e nos recursos. Essa é a minha posição. Eu trabalho com o direito constitucional, com a antropologia, com os princípios constitucionais, e trabalho também no sentido de demonstrar que o fato, qualquer fato é possível, todos os fatos são possíveis, vai depender das circunstâncias. São as circunstâncias que são determinantes para determinado crime. Não existe outra forma a não ser essa. Qualquer crime praticado, eu uso a circunstância. E existem milhares de circunstâncias políticas, e aprendi
no direito constitucional que os tribunais, todos eles são políticos e as decisões são políticas no âmbito dos tribunais. Qualquer tribunal a decisão é política. E, para finalizar, eu bato tão forte que todas as sentenças eu dou um adjetivo para ela. Quando o juiz faz uma sentença de 19 laudas, eu faço uma de 25. E denomino uma das mais famosas decisões de um juiz de Araguaína, que ele fez 18 laudas, eu fiz 25, eu chamei a sentença de serpenteante. Muito obrigado. Parabéns ao colega pela lucidez e pela experiência. Doutor Arilson. Só duas questões rapidinho. Arilson do Piauí. Quem tem que agradecer sou eu, viu? Você ter me antecedido, né? E aí a plateia ficou muito bem de não ver o Arilson aí logo na abertura, né? Por um bem melhor. É uma colocação de ordem política institucional. Não sei como é que funciona em Minas Gerais, né? O seu olhar sobre a necessidade de a Defensoria Pública, claro que a da União, por dever de ofício, acompanha esses recursos dos tribunais superiores, mas nós sabemos que vários estados, Tocantins é um deles, né? Tem escritório em Brasília. A respeito, ao seu olhar a respeito dessa necessidade de haver um defensor público do Estado acompanhando essas demandas nos tribunais superiores, sobretudo para estar realmente tentando reverter essa porta fechada que nós, é missão nossa, abrir portas, né? Nós somos o instrumento, o verdadeiro instrumento de acesso à justiça da maioria da população. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Considero que é fundamental que as defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal tenham as suas representações em Brasília perante os tribunais superiores, até mesmo para que elas possam, de certa forma, desafogar o trabalho da DPU, mas principalmente pela defesa de teses que são próprias das demandas nas quais as defensorias participam e que são tão caras. Então, a atuação com escritórios de representação das defensorias estaduais em Brasília é muito salutar, ela é bem-vinda à causa e o que depende em muitas defensorias, como a de Minas, por exemplo, não tem ainda essa representação, é a questão de estruturação, a questão de efetivação da autonomia consubstanciada em disponibilidade de custo, de custeio dessas questões, né? Isso não desmerece nada a atuação da nossa co-irmã Defensoria da União, mas a atuação das defensorias estaduais, ela legitima e qualifica a nossa atuação sem que quebre o princípio da unidade institucional. Pois não, mas Pode falar? Pois não. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maria Carta, Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção que o colega falou em relação ao HC substitutivo de recurso ordinário constitucional do ponto de vista da infância. Enfim, apesar de pela lei do SINASE, o adolescente não poder ter um tratamento mais gravoso do adulto, infelizmente, se no crime, na justiça criminal, as coisas já andam muito mal, pelo menos na justiça criminal a gente tem garantismo bastante arraigado. Isso na infância ainda é uma coisa, né, se aceitar um direito penal juvenil com todo garantismo, ainda é uma coisa que a gente luta muito. E especificamente no caso dos HCs, quando o STJ começou a entender que não cabe HC substitutivo de ROC, no caso da infância, esperar o recurso ordinário é absolutamente ineficaz. Eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. As medidas socioeducativas giram em torno de 6 meses a 1 ano. Eu atendo, sou da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, então a gente acompanha a medida do garoto. Quando ele entra na unidade, às vezes já passou 1, 2 meses. A
até que você faça o HC para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça denega. Quando você chega no STJ, já tem aí 3, 4 meses de medida. Se o STJ entende que ele não vai analisar esse HC, que ele vai ficar, você tem que esperar o recurso ordinário constitucional, com todo o trâmite do recurso, ele acabou a medida dele, já foi progredido, quando finalmente o STJ aceitar. E infelizmente não são todos os ministros que estão concedendo de ofício, né? Alguns deles ainda simplesmente falam que não cabem. Então, realmente, eu acho que a gente tem que insistir. A gente discute isso muito no Rio de Janeiro, se a gente ia, então, desistir de fazer o HC para o STJ. A gente nem consegue chegar ao STF, porque não dá tempo mesmo, já foi progredido antes. Mas eu advogo que a gente tem que continuar insistindo, porque, e eu passei a dizer isso nos meus recursos, não adianta denegar esse HC à espera de um recurso que, quando finalmente chegar à instância, não vai haver utilidade, não tem, quase como se não tivesse mais interesse, já perdeu o projeto. Em razão do adiantado da hora, eu pergunto se mais alguém quer se manifestar, para que a gente possa, então, depois da colega, encerrar a nossa participação, para que o próximo palestrante possa ocupar aqui o espaço. Né? Pois não. Fernando, primeiro, parabenizar pela exposição, claro. Lembrando aqui no estado nós temos uma grande dificuldade com a questão da sustentação oral. Você acompanhando qualquer julgamento, qualquer tribunal, seja ele de superposição ou não, Tribunal de Justiça, você percebe que em alguns casos, quando não há sustentação oral, o julgamento de habeas corpus ou qualquer recurso dura menos de 30 segundos, às vezes. Né? Com o relator em tudo, E eu gostaria que você falasse da sua experiência um pouquinho com relação à necessidade e à viabilidade da sustentação oral. Outra situação é como funciona em Minas Gerais a questão se todos os defensores podem ascender aos tribunais superiores, ou se são só os defensores de classe especial ou trabalho em segundo grau. As duas questões estão relacionadas ao processo eletrônico. Nós estamos caminhando para o processo eletrônico. Diante dessa realidade que já está posta naquelas defensorias onde ainda não haja a atribuição, eu diria plena, para o defensor atuar até a instância máxima, os conselhos superiores vão precisar rever, que é o nosso caso de Minas Gerais. Hoje nós temos uma divisão de atribuições em que nós passamos a atuar, eu falo nós porque eu faço parte da segunda instância, passamos a atuar. O colega vai até o recurso de apelação e a gente passa a atuar ali da sustentação oral, eventual, e adiante nos processos originais. Mas, enfim, com o processo eletrônico, até mesmo pela questão de abertura de vista, nós estamos trabalhando sobre isso aí, e vai ficar difícil fazer esse controle se o colega da segunda instância tiver de férias, o processo depois de um certo tempo vai começar a contar o prazo, se o colega da primeira instância abrir o arquivo, o prazo automaticamente começa a contar. Então, na minha visão, eu penso que nas defensorias, onde haja essa divisão de atribuições, com relação a essa questão de atuação, vai precisar ser uma atuação concorrente. E com relação à questão da sustentação oral especificamente, o que eu vejo é o seguinte: para mim, sustentação oral é só se houver fato superveniente ou uma mudança de jurisprudência que tenha sido posterior à tomada de decisão na instância anterior, né? Ou mesmo a descoberta de um fato novo. Porque ir fazer sustentação oral para reiterar o que já está nos autos é perda de tempo, é esquecer. Às vezes os colegas dizem, podia fazer a sustentação oral porque a questão ali é uma questão embrincada, precisava dar um reforço. Sim, uma deferência ao colega a gente até faz. Só que se a gente não leva um fato novo, que seja substancial, ou um argumento que seja capaz de reverter aquela situação, o voto já chega pronto. Né? Ouvir com atenção a nobre defesa, a brilhante sustentação oral,
mas tem o voto escrito. Aqueles memoriais também têm a mesma força de sustentação oral. Bom, o colega que queria se manifestar. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra, pela exposição. Bom, sou Letícia Amorim, professora pública aqui do Estado, né? E reiterando as coisas que o Danilo colocou, aqui no Estado, pela nossa legislação, nós da segunda classe, da primeira classe, não podemos chegar nos tribunais superiores, né? E isso aqui, para a nossa carreira, é um grande entrave, porque muitas vezes, e principalmente nas questões criminais, a gente não consegue levar aquelas teses que a gente vem batalhando no processo crime até Brasília, que seria muito importante. Então, isso já é uma luta dentro da nossa própria categoria para poder fazer a modificação dessa legislação, para que a gente possa chegar a Brasília também e ver, assim como São Paulo, se não me engano, né, doutor Danilo, que tem essa atuação e tem colhido assim, frutos bastante excelentes, né, para os assistidos e tal, e tem uma repercussão nacional. Quanto ao processo eletrônico, hoje nós já vivemos aqui no Estado de Tocantins o processo eletrônico. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas o que me incomoda atualmente é a questão das nossas prerrogativas, porque muitas vezes passa-se em cima delas em relação ao processo eletrônico. Isso eu estava até conversando com o doutor Fábio, que é o presidente da associação. Então, acho que todo Estado que adotar o processo eletrônico tem que estar bem atento àquilo que a legislação coloca para nos dar subsídios para poder trabalhar melhor com o volume de carga de trabalho que temos, que é imenso, que não deve ser diferente em Minas Gerais também. E da ADEMIA, eu discordo do que o senhor falou, eu acho que a sustentação, aliás, eu tenho certeza que a sustentação oral é importante no tribunal, e aqui no nosso tribunal, mais ainda, porque o nosso tribunal é um tribunal bastante fechado, de exceção, né, doutora Elídia? Com uma mentalidade muito retrógrada, coisa exatamente absurda. A doutora Franciana está colocando que o julgamento dos HC são em bloco, né? Então, ter que escutar de um desembargador, doutora, esse daí é de tráfico? Não, tráfico tem que ficar preso. Não importa se o meu assistido quer ter uma, duas, três bolinhas, mas ele vai ficar preso. Então, isso, eu acho que para nós, enquanto criminalistas, faz uma diferença de chegar lá na frente e pelo menos tentar mudar a cabeça daquele desembargador, que eu sei que ele não vai ler nada da minha peça. Ele não vai ler nada. E eu falo isso porque dias atrás eu passei por isso aqui no tribunal. Eu escrevi uma tese, coloquei embasada na doutrina em relação a uma decisão de pronúncia que o juiz também concordava com a defesa. O Ministério Público recorreu sem embasamento doutrinário, sem embasamento jurisprudencial. O tribunal não leu a peça da defesa, não leu e revogou a pronúncia. E agora meu assistido vai com duas qualificadoras para o júri, sendo que uma inexiste. Então, assim, tem a importância, sim, da gente estar trabalhando lá dentro do tribunal, fazendo sustentação oral aonde cabe, normalmente dentro da defesa criminal, para, pelo menos, se não conseguirmos mudar a mentalidade, mas colocar uma semente lá, falar, olha, o senhor me desculpe, mas esse posicionamento está errado. Essa é a minha opinião. Ótimas considerações, e não vou responder por partes aqui, rapidamente. Primeira questão das atribuições. A nossa lei complementar 80, ela especifica, nas leis orgânicas estaduais a matéria se repete. O conflito de atribuições é matéria afeta aos conselhos superiores. Então, seria o caso de se provocar o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Tocantins para deliberar sobre essa questão. Por meio de deliberação, o Conselho Superior pode definir essa questão, se entender que é o caso, autorizar colegas de classes mais recentes também a atuar. A outra questão da gente vencer essa inércia, a
até mesmo por parte da sustentação oral, né, acho extremamente salutar que exista o conflito de ideias, não o conflito de pessoas. Acho isso muito bacana. Tenho essa visão, de certa forma, pragmática e até um pouco endurecida, porque a gente atua, mas em contrapartida, eu acho que nós temos um desafio e uma luz no fim do túnel bem bacana em relação a isso, que é fazer com que a Defensoria Pública esteja presente em todas as sessões das câmaras nos tribunais. Ou seja, o defensor público não vai lá para fazer uma sustentação oral, ele vai usar aquela inovação que a Lei 132 trouxe, de dizer que o defensor público senta-se no mesmo plano do Ministério Público, e nós vamos pedir aos tribunais para colocar a cadeira do lado do presidente da Câmara criminal ou civil, seja lá o que for, e o defensor ficar lá sentado o dia inteiro, e aí o colega que quiser uma sustentação oral, liga para ele antes e fala: ó, está na pauta da sessão de hoje, processo número tal, chama atenção para esse fato aqui. Aí o colega está lá sentado permanentemente assistindo a sessão. Na hora que coloca em pauta, pela ordem, senhor presidente, nesse processo tem uma questão, né? É isso que vai dar a efetividade. Para isso, a gente precisa, então, ter bem organizada essa atuação, para que os defensores públicos, então, ocupem de fato seu espaço, né? E a questão da prerrogativa funcional, como que a gente tem procurado resolver essa questão no processo eletrônico? Naqueles processos que já estão sendo feitos por julgamento virtual, porque isso já é também uma realidade, em Minas Gerais, pelo menos, o Tribunal de Justiça, quando vai dar à Defensoria a ciência da pauta de julgamentos, ela apresenta a lista de processos que serão julgados pela via virtual, né? Então, a Defensoria toma conhecimento de todos os processos, garantindo, assim, a observância da sua prerrogativa da intimação pessoal. Se naquele rol de processo, que será julgado virtualmente, houver algum processo que seja do interesse da Defensoria fazer sustentação, ela pede que naquele processo específico o processo saia da via do virtual e vá para o julgamento em sessão. Isso nos preserva a prerrogativa funcional. Mas eu só quero dividir, antes da última colaboração, dividir como é que funciona no Rio Grande do Sul. Nós temos defensores que atuam exclusivamente no tribunal e temos 2 nos tribunais superiores também. Bom, no Tribunal de Justiça, inclusive a Adriana Fagundes, que não pode estar aqui hoje, trabalha exclusivamente no tribunal e, vamos dizer, porque ela trabalha na área de família, ela trabalha, acho que, com 3 câmaras. Agora que tem como ter um defensor para cada desembargador. Nessas câmaras, ela é intimada da pauta, ela olha o processo, inclusive eu já substituí no tribunal, ela olha os autos e vê se há um caso especial. A gente vê que a situação fática demanda uma sustentação oral, pede preferência normal, como se fosse um advogado particular. E a gente, mesmo sabendo que os desembargadores são contra, por exemplo, uma situação de habeas corpus assim, a gente faz eles estudarem. A gente sabe que eles vão julgar contra, a gente faz ouvir. Isso é incrível, que eles odeiam, mas a gente faz esse julgar. Entendeu? Isso é super importante essa discussão. E para o assistido, eu não gosto de assistido, mas enfim, a palavra eu gosto. É importante saber que a gente sabe que a gente está defendendo isso. Uma última colaboração. Bom dia a todos, meu nome é Leila Mar, eu atuo na segunda instância e eu vejo que parece que entre nós talvez falta esse entrosamento pouco entre primeira e segunda instância. E o que eu tenho percebido que não é só o colega ir desde o início do processo até os tribunais superiores,
porque isso está previsto na nossa lei complementar. Então, entendo, no meu pouco conhecimento, não seria o conselho, no caso, a modificar a atuação, né, porque é vinculada. A regulamentar estadual? É estadual, certo? Ela é vinculada, então, a uma resolução do conselho, entendo que ela não tem o cunho de superar a legalidade dessa lei. Uma outra questão que eu tenho observado, e salvo engano, Minas Gerais, São Paulo, eu tenho certeza absoluta, porque eu vi a lei, ela não tem essa vinculação, mas parece que devido à importância dessa atuação, tem se criado, não tem na lei, mas o Conselho tem criado o núcleo da segunda instância, porque não tem na lei, mas vendo essa necessidade dessa divisão do trabalho. Então, o que eu entendo que falta aqui no nosso estado é justamente mais essa interação entre a primeira e a segunda instância, de pedir, de trocar ideias, porque eu tenho colegas que têm mandado e-mail para mim, mas é raro. Eu acho que em todo tempo que eu estou na classe especial, há 9 anos, eu recebi um e-mail de uma colega dizendo, é importante esse ponto aqui. Né? E a gente tem analisado também, a gente recebe a pauta, só que a gente recebe 3 dias antes, e é impossível, às vezes, verificar com a nossa demanda todos os processos de um por um para ver qual porque às vezes a gente verifica, mas nem todos. Né? E aí essa questão, e a gente não toma aqui conhecimento antes da ação que foi proposta. A gente só toma da ação, melhor dizendo, do recurso, só 3 dias antes. Então, que se o colega tem interesse, que nos encaminhe antes, que fale a demanda antes, que haja comunicação, que não está havendo. Eu sei que talvez não fosse esse um momento oportuno, mas eu não posso me calar diante dessa situação. Entendeu? E eu acho que não é. Então, isso que precisa. E a nossa, eu quero comungar, colega, a minha grande dificuldade que eu tenho enfrentado sobre o CIVIO, e o CIVIO, e acho que ao contrário do estado de Minas Gerais, a questão do ECA compete aqui à esfera civil. O infracional, o ato infracional aqui é das câmaras cíveis, que é até o contrário, lá do STJ, que são destinados às criminais, né? E eu tenho enfrentado essa dificuldade, a gente não consegue levar nada, porque quando se vai julgar um RESP, já cumpriu a medida. O HC, essa grande dificuldade que tem, a gente praticamente ingressa e não consegue nada, nem nos HCs, mesmo sabendo que é no caso de flagrante legalidade, né? Essa questão que eu já venho acompanhando, essa que o senhor colocou aqui, né? A gente tem uma grande dificuldade, acho que é tão desabafo, na questão que eu venho lutando no meu gabinete incessantemente, contra essas questões de internação provisória, que na primeira instância ela é deferida a liminar do tribunal. Na minha Câmara tem uma turma que aí ele faz o que? Ele suspende, suspende a liminar, né, que concedeu a internação provisória. Eu tenho ingressado, às vezes, com extraordinário, com RESP, e é barrado pela súmula 735, porque não tem julgamento definitivo. Mas eu não tenho me calado diante disso, e tenho encaminhado os meus recursos, mesmo sem ter efetividade. Então, essas são minhas palavras, e eu acho que o que falta é a gente se entrosar, e achei muito importante isso da escola. Eu penso até que a gente poderia, tem tantas comissões de ECA, comissão que é importante, por que não ter também aquelas comissões de recursos, os recursos nos tribunais superiores, para que a gente possa dividir, trocar ideias, defender teses. Agradecemos a colega, e essa realidade que ela relatou, ela não é só aqui do Tocantins, não. Minas Gerais é assim também, a dificuldade é muito grande da comunicação entre colegas de primeira e segunda instância. Não sabia que no Tocantins essa questão de atribuição estava vinculada à lei. Em Minas não está. E lá, então, a atribuição é do Conselho Superior. O que nós precisamos é exatamente superando essas dificuldades, melhorar o canal de comunicação entre os colegas,
porque o que nós precisamos, em última instância, é pensar no assistido, melhor interesse do assistido, né? Bom, como a gente já havia combinado, Bom dia. Precisamos encerrar aqui, passar a palavra ao cerimonial para poder dar continuidade ao evento. Alguém que queira fazer mais alguma pergunta, eu vou ficar à disposição para a gente conversar. Muito obrigado, senhores.